Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. João capítulo 4, verso 27. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou que fala com ela? Louvado seja Deus! Estamos estudando, fazendo amigos para Deus. O tema desta semana, desenvolvendo uma atitude conquistadora. Hoje, domingo, receptividade ao Evangelho. Bem querido, bem querida, você já sabe que pode participar conosco. Portanto, faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe esse material com outros. Inscreva-se no canal. Toque no sininho para que o YouTube saiba que é um vídeo útil. E ore pelo canal. Que Deus abençoe você ricamente. O tema de hoje nos chama a atenção para a receptividade. Jesus era receptivo. Jesus não colocava barreira para atender as pessoas porque era de categoria social diferente, porque era de categoria econômica diferente, porque era de religião ou de etnia diferente. Jesus não colocava barreira. Jesus recebia a todos de braços abertos. Jesus é o nosso exemplo. E hoje nós temos, de forma muito prática, um exemplo de Jesus. A história de Jesus e da mulher de Samaria. Jesus saía então da Galileia, estava desenvolvendo o seu trabalho e era necessário então que ele passasse por Samaria. E os seus discípulos ficaram preocupados porque havia um grande preconceito entre judeus e samaritanos. Os judeus não falavam com o samaritano e os samaritanos também não falavam com os judeus. Isso porque no passado havia então tido uma guerra em que um rei da Síria havia deportado os verdadeiros israelitas que moravam em Samaria e trazido para Samaria povos de outras terras. E então, como eles achavam que aqueles não eram seus irmãos, essa é uma das razões, então eles não falavam com eles, eles achavam que eles eram falsos, e isso criou um cisma, isso criou uma divisão entre justamente judeus e samaritanos. E quando Jesus chegou, judeus e samaritanos eram inimigos, de tal forma que os judeus não pronunciavam nem mesmo o nome samaritano, Samaria. Então, Jesus resolveu passar por Samaria. E os discípulos de Jesus, que haviam aprendido com os fariseus, que haviam aprendido com os mestres da época, que consideravam os samaritanos pecadores, realmente ficaram pasmados de que Jesus estivesse passando por ali. E quando então eles entraram na cidade, os discípulos foram procurar alimento, e Jesus então sentou-se ao poço de Jacó. Justamente aquele poço onde Jacó havia no passado encontrado com Raquel e dado água aos seus camelos. Ali havia toda uma história e os samaritanos achavam muito importante aquele poço. Então Jesus estava ali justamente naquele poço e então ao meio-dia apareceu uma mulher para tirar água. E essa mulher então se dirigiu para tirar água e Jesus então se dirigiu a ela e disse: dai-me de beber. Imagina, Jesus estava ali diante justamente de uma mulher de Samaria e pedindo-lhe um favor, pedindo que ele desse de beber. É importante que a gente saiba que um homem, na época de Jesus, na antiguidade, não se dirigia assim a uma mulher. Não era permitido que um homem se dirigisse dessa forma a uma mulher. Porque havia toda aquela questão patriarcal, aquela questão voltada para a superioridade do homem. E então era difícil que alguém se dirigisse dessa forma. E a mulher então, quando viu que Jesus se dirigiu a ela, sendo ela então samaritana, ficou admirada e disse: como é que você fala comigo? E Jesus então passou a falar com ela e passou a falar sobre as coisas particulares que ela havia sofrido, os problemas dela, e mandou que ela chamasse o marido. Ela disse: não tenho marido. Jesus disse: é verdade, porque você já teve 5. E ali então eles implementaram uma conversa e a mulher ficou então surpresa de ver que aquele não era qualquer judeu, mas aquele era o Messias esperado. E então ela ficou vislumbrada com tudo aquilo que estava acontecendo, esqueceu o cântaro
e saiu para a cidade para anunciar que Jesus era o Messias, para anunciar que Jesus era o Salvador. Bem querido, bem querida, e neste ponto, então, que Jesus estava com aquela conversa com aquela mulher, os discípulos, então chegaram e ficaram só observando, e quando a mulher saiu, então eles ficaram ao redor de Jesus. Mas eles não perguntaram nada a Jesus. E ali, querido, aquela semente ficou plantada no coração daquela mulher, e Jesus então foi ter com aquele povo que aquela mulher havia chamado para ouvir a mensagem. E o próprio Jesus agora falou para eles, e muitos se converteram em Samaria. E aquela semente ficou plantada ali. E mais tarde, quando os discípulos receberam o poder do Espírito Santo, o livro de Atos, capítulo 8, nos diz que o Evangelho entrou poderosamente em Samaria e que muitos samaritanos se converteram à fé. Isso porque Jesus teve uma atitude sem preconceito, uma atitude que não alimentou questões étnicas, que não alimentou questões sociais, questões religiosas, mas Jesus simplesmente olhou aquela mulher como uma candidata ao reino de Deus. Então, querido, querida, essa deve ser a nossa atitude, a atitude de receptividade. Precisamos aprender a receber as pessoas como Jesus recebia. Se você entendeu a mensagem de hoje, então ore comigo. Eterno Deus, bendito Pai, obrigado, Senhor, porque Tu fostes receptivo na pessoa de Jesus. Ajuda-nos a ser receptivos para fazermos então a Tua vontade em qualquer lugar. Em nome de Jesus. Amém.